Queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus que nos dá vitória. Dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou, glória a Deus. Hoje é dia 19 de 3 de 2026. Graças a Deus que nos dá vitória, até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos irmãos, vamos nos relacionar com Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte desta grandiosa família. Já somos um número de 4.000 pessoas. A igreja do Senhor, ela vai avançando. Ao passo que nós pregamos a palavra, Deus vai edificando a sua casa e a sua vida espiritual. Glória a Deus. Estamos felizes por você estar sempre aqui conosco, orando juntamente conosco, crescendo juntamente conosco, lendo a Bíblia juntamente conosco e bebendo desta fonte. Nós precisamos, irmãos, saber qual fonte nós estamos bebendo água, né? Qual fonte nós estamos consultando? Se nós estamos bebendo da fonte de Deus, da Bíblia Sagrada, de pessoas que nos influenciam de forma positiva, isso tem ajudado a gente a construir a nossa vida espiritual. Isso aí é prudência, isto é sabedoria. Inclusive, meus irmãos, hoje o tema vai ser, vamos abordar com os irmãos a respeito da sabedoria. A sabedoria que vem do alto. Sabedoria, ela tem um princípio bíblico que vai além das riquezas materiais. A sabedoria, ela vai além. Ela traz um certo equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida física e espiritual. Fique conosco, Deus tem uma palavra ao seu coração. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos que estão sempre aqui conosco. Juvenal Gonçalves de Oliveira, Marisa Gley, a irmã Maria Benedita. Hoje tem pão quentinho, irmã Maria Benedita. Hoje tem pão quentinho, irmã Ivone. Hoje tem pão quentinho, glória a Deus. Irmã Maria Gomes. Irmã Miriam Miranda. Irmã Marli Araújo Cabral. Irmã Eliane Pinheiro, glória a Jesus. Eduardo Maia, hoje o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Vamos nos relacionar com o nosso Deus. Deus tem uma palavra para todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Deus tem uma palavra para a nação portuguesa. Deus tem uma palavra para a nação, glória a Deus, espanhola, para a nação inglesa, para a Suíça, para a França, Bélgica, Alemanha. Deus tem uma palavra para a África, para todos os continentes do mundo. Glória a Jesus. Queridos irmãos, vamos orar nesse instante. Vamos falar com Deus. Querido Deus, neste momento entramos em Tua presença. Hoje o tema da mensagem, Senhor, nós pedimos a Tua orientação para que o Senhor venha nos capacitar, para que possamos trazer uma palavra, Senhor, do Teu trono para o coração do Teu povo. Uma palavra que venha de encontro às nossas necessidades. Palavra boa, Senhor, é aquela que confronta. É aquela palavra que corrige as nossas vidas, o nosso palmilhar na terra, o nosso caminhar com Deus. É uma palavra que vem de encontro às nossas famílias. É a palavra que vem de encontro, Jesus, à sociedade que nós estamos vivendo. Como nós purificaremos o nosso caminho, como nós vamos trilhar por caminhos retos e não por atalho, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. É tempo de tocarmos a trombeta em Sião, de anunciarmos a todos os moradores da terra que o dia do Senhor está próximo. Visita, Senhor Jesus, nossas famílias, nossos irmãos, visita os nossos primos, visita os nossos pastores, visita os nossos amigos, meu Senhor.
Visita nesse instante com suas necessidades, Senhor, no campo espiritual. Ó Jesus, nós precisamos nesse momento pedir a Deus, ao Senhor, Espírito Santo, e nesse dia queremos te dizer, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo. Entra, Senhor, ó Deus, entra no coração deste homem. Nós precisamos, meu Senhor, nesses últimos dias da igreja do Senhor na terra, nós precisamos nos aproximar mais do Senhor, do Teu Espírito, reconhecer que nós somos totalmente dependentes da Tua graça. Vivemos em um mundo caótico de crises existenciais, sistêmica. Senhor, ó Deus, aonde estão os valores estão invertidos, os valores estão, Senhor, desconstruídos. É uma sociedade que não te conhece, que não te adora, que não te busca. Estão preferindo os prazeres deste mundo, Senhor, a glória deste mundo, que é de efêmera duração, mas nós cremos que ainda há um remanescente na terra que quer ouvir a Tua palavra. Enquanto o Senhor não volta para arrebatar a Tua igreja, estamos cumprindo com o papel, Senhor, com o papel de orarmos por Felipe Guimarães, de orarmos pelo Iago Souza, pela vida do irmão Marcelo, pela vida do pastor Jefferson Trindade, pela vida do pastor Márlio, a esses homens que Deus levantou, como o pastor Eli Felete, como o pastor, Senhor, Kleberson, como o pastor Fabiano. Nós oramos pela vida do pastor Adílio, Senhor, nós oramos pela vida do pastor Júlio, da irmã Eliane, do Eduardo Maia, oramos pela vida do Leonardo Oliveira, da Marilene Souza, oramos pela vida, Senhor, dos jovens, que o Senhor possa despertar os jovens cheios do Teu Espírito Santo. Cada nome citado, aqueles que estão entrando agora aqui no canal para ouvir a oração, para receber, Senhor, o milagre da Tua parte. A irmã Rosângela que pediu oração em favor dos seus joelhos. O Senhor continua curando, o Senhor continua salvando, libertando, derramando a Sua graça sobre as nossas vidas, e nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir a Tua bênção no lar, na casa, na família. Enquanto oramos, o Senhor está agindo, minha irmã, no teu lar. Enquanto nós oramos, Deus está agindo na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, trazendo uma mudança, uma transformação, uma vida de vitória, de sabedoria. Aleluia, é um verdadeiro temor ao Senhor. Muda, Senhor, a questão financeira dos teus filhos. Muda, Senhor, a vida financeira dos teus filhos. Trabalha, Jesus, em áreas onde a gente não consegue atingir, mas nós cremos que a oração, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela muda cenários, Senhor. A rainha da Inglaterra, ela disse que confiava mais na oração dos crentes, dos fiéis a Deus, do que, ó Deus, nos canhões, no poder bélico da Rússia que estava apontado para a Inglaterra. Uma igreja que ora, um líder que ora, uma irmã que ora, um jovem que ora, aleluia, destrona todos os poderes infernais da maldade que tenta atuar no campo espiritual. Levanta, Senhor, mais intercessores aqui neste canal. Aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Abençoe o Juvenal e a sua casa, a sua família. Abençoe Juliano, meu cunhado. Abençoe meu sogro. Senhor, visita os necessitados, aqueles que estão nos leitos hospitalares. Aonde, Senhor, alguém passar para ouvir esta oração, para receber a Tua palavra, que o Senhor possa falar de forma gloriosa. Visita a irmã Joselma, visita a Camila lá em Portugal, visita o Elcimar Teixeira, a irmã Alice, a irmã Clarice, a vida do pastor Eli Felete, visita os pastores, o pastor Luciano, o pastor Desi, visita, Senhor, o pastor Wildes lá em Guarulhos, visita, Jesus, os líderes, levanta uma geração
cheia de sabedoria, de graça para comunicar a tua palavra. Nós te pedimos, ó Rei, em nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos ministrar a palavra debaixo da graça do Espírito Santo. Irmãos, é indiscutível que a Bíblia é o livro de sabedoria, é o livro dos livros. Não existe livro de sabedoria que tenha a sabedoria de Deus. Primeiro porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia foi inspirada por 40 autores. A Bíblia, ela tem o próprio Deus como autor, o Espírito Santo como intérprete e Jesus como tema central. Nós temos alguns autores, inclusive nós estaremos disponibilizando no nosso canal alguns livros, irmãos. Nós estamos afiliados é uma campanha do YouTube, nosso canal está afiliado. Os irmãos entrem, tem o link, os irmãos estarão adquirindo livros, os irmãos estarão adquirindo vários itens dentro do canal e com isso, irmãos, o canal ele é abençoado e você também tem descontos nos produtos que estão disponibilizados. Nós temos alguns autores de sabedoria aqui, autores da nossa época e autores clássicos, renomados, que na verdade viveram no século XIX, século XX. Por exemplo, nós temos autores de sabedoria, o pastor Hernani Dias Lopes. Ele tem um livro chamado Gotas de Sabedoria para a Alma. Muito bom esse livro. Nós temos a Sabedoria Viva, também do pastor Hernandes. Temos o Ed René Kivitz, sobre viver fragmentos de sabedoria dos provérbios. Nós temos também outro autor, Augusto Nicodemos, que também tem alguns livros de sabedoria. Autores internacionais, os irmãos já viram falar no Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele tem uma coletânea, melhor dizendo, de sermões focados especificamente na área da sabedoria. Nós temos um outro autor muito conhecido chamado C.S. Lewis, que também fala sobre a sabedoria, uma obra do cristianismo puro e simples. Eu estou lendo um livro de sabedoria também, que é A Vida Intelectual de Cirtilângias. Os irmãos adquirem, os irmãos vão ver que é de grande valia para as vossas vidas. Mas nós iremos falar de sabedoria dentro da Bíblia Sagrada. O fundamento da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Para a gente ter sabedoria, é necessário termos uma ação. Que ação é essa? Ação de priorizar a voz de Deus. A voz de Deus em primeiro lugar, acima de qualquer influência ou impulso emocional. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. A gente precisa ter o hábito, ações viram hábitos. Nós temos que ter hábito de leitura diária, hábito de oração diária, hábito de leitura diária, hábitos bons. A leitura diária, consultar as Escrituras Sagradas, não apenas como informação, mas como manual de instrução para resolver os problemas reais da nossa vida e dilemas morais. Então a gente precisa consultar a Bíblia, não apenas como um livro de informação, mas um livro que verdadeiramente vai fazer efeito na minha vida. A fonte da sabedoria é pedir a Deus e receber de Deus. Diferente da sabedoria terrena, que pode ser
A Bíblia diz que a sabedoria terrena ela é egoísta ou invejosa. A sabedoria do alto é pura. A sabedoria do alto é pacífica. A sabedoria do alto é cheia de bons frutos. A oração, na oração que nós estamos fazendo aqui, você faz o seu devocional em casa, você entra no seu quarto, fecha a sua porta. A oração, ela nos orienta que aquele que tem falta de sabedoria, a Bíblia diz, ele deve pedir a Deus que a todos dá de forma generosa, sem lançar rosto, né? Sem lançar. Nós precisamos dessa dependência do Espírito Santo. Reconhecer que o Espírito de Deus é quem traz entendimento. É o Espírito de Deus que traz conselhos. É o Espírito de Deus que traz fortalezas nas nossas decisões difíceis. E depois de a gente ter feito tudo isso, a gente precisa entrar para a prática. Essa prática é viver com prudência e mansidão. Não adianta pedir sabedoria a Deus e na hora de você praticar ela, você não vive com prudência e nem mansidão. Ter sabedoria é ter domínio próprio, é um dos frutos do Espírito Santo. É evitar, muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós agimos por impulsos, nós agimos por emoções, de forma momentânea. Hoje eu estou com um projeto, amanhã eu esqueço do projeto. Isso é agir por impulso, por emoções momentâneas. E isso prejudica o alvo, que é o futuro que nós estamos buscando. Eu ministrei uma das lives dizendo que as circunstâncias, elas não devem anular o propósito. Então, as circunstâncias são passageiras, o propósito é eterno. O propósito não pode sair do seu coração. Outra coisa é escutar. Como a gente não gosta de ouvir conselhos, bons conselhos. Como a gente é difícil de ouvir e colocar no nosso coração e levar isso para a prática. Tiago diz, eu vou repetir, Tiago diz, não sejais ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra. Ser pronto para ouvir e tardio para falar. Engraçado que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Isso significa que com esses 2 ouvidos a gente precisa ouvir, parar para ouvir mais. E falar menos. A sabedoria habita com quem sabe ouvir conselhos e buscar, através dos conselhos, o bom senso. Diferenciar o urgente do importante. Isso é sabedoria. O sábio é quem não permite que as pressões, olhe bem, as pressões imediatas tome o lugar do que é essencial para uma vida espiritual e familiar. Esse ponto é interessante. Quantas vezes as pressões nos faz tomar decisões que não são essencial para uma vida espiritual? A pressão, né? Sabe, as pressões do dia a dia, até mesmo na questão da nossa fidelidade, das nossas contribuições, né? Somos pressionados pelo sufoco da parte financeira. E isso abrange várias coisas. Mas isso é essencial que vamos fazer? Essa decisão é essencial? Precisamos ter sabedoria para fazer, para saber diferenciar o urgente do essencial. Os resultados da prosperidade que é colocado através da sabedoria. A sabedoria traz paz. E quando nós temos também relações saudáveis, a sabedoria divina ajuda a criar filhos, manter um casamento sólido e resolve conflitos com mansidão.
Nós temos também a sabedoria. Ela traz o sucesso e honra. Embora a riqueza possa vir do trabalho, a união da riqueza com a honra e a boa reputação é o fruto específico da sabedoria. Proteção. Ela atua como um guia que livra o indivíduo de caminhos tortuosos. Olha, irmão, a sabedoria, ela traz proteção. Quando o homem é sábio, o indivíduo é sábio, ele toma caminhos, ele anda por lugares que não são tortuosos. E isso, quando o homem toma caminhos tortuosos, leva a consequências negativas. Quando as escolhas são impensadas. Mas nós vamos nesse dia, irmãos, ouvir essa palavra e praticar na nossa vida. E nós vamos viver em sabedoria. Queridos irmãos, a sabedoria também ela é o arquiteto de uma vida bem construída. Ao buscar a mente de Deus, ao buscar a presença de Deus e aplicar esses princípios em nossa vida, na sua família, na sua empresa, aonde você estiver, na igreja que você está dirigindo, diz: Deus me ensina a ser um líder segundo o teu coração. Foi o que Salomão pediu no início do seu reinado. O Senhor falou a Salomão: pede o que você quiser, está à sua disposição. Ele pediu sabedoria. E no princípio já veio uma questão difícil. Lembra lá da criança que estava ali tendo conflito se era a mãe, quem era a mãe do filho. O filho morreu de uma, estava com a outra mandou cortar o filho, não dá para nenhum, a outra falou não deixa. Salomão teve ali um momento de colocar em prática a sua sabedoria. Nós estamos pedindo sabedoria, mas nós precisamos pedir também a Deus: me ensina a colocar em prática. Então, a pessoa que é sábia, para colocar em prática, ela precisa ter o domínio próprio. Isso aqui é importante. Ela precisa escutar, ser atenta, saber diferenciar o urgente do importante, ter relações saudáveis. A sabedoria, ela vai trazer tudo isso como proteção para a nossa vida. Deus está falando comigo, está falando contigo através dessa palavra nesse dia. E quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, irmão, tenha certeza, Deus vai te dar. Quando nós buscamos de todo o nosso coração, Deus nos dá. Clama a mim, ele disse lá em Jeremias 33:3, e eu responder-te-ei. Ele está dizendo: eu vou te responder. Batei, a Bíblia diz, a porta, e ele vai abrir. Todos que clamam a ele serão respondidos no tempo oportuno. A busca por esse princípio, para a gente aplicar na nossa vida, vai transformar não apenas o nosso presente, mas vai garantir um legado de paz e retidão na presença do Senhor. E você vai ver resultados grandiosos na sua vida. Quer um conselho, irmãos? Provérbios. O livro de Provérbios. Ao passo que o livro de Provérbios nos ensina a viver em sociedade, o livro de Provérbios nos ensina a ser bons líderes, ser bons esposos, boas esposas. Provérbio vai falar da mulher sábia. Provérbio vai falar do homem prudente. Provérbio vai falar dos
empregados, dos patrões. Provérbios vai falar sobre a administração da riqueza, dos bens, da honra a Deus. Olha o conselho de Agur no livro de Provérbios. Não peço, Senhor, que me dê riqueza e nem a pobreza. Isso é equilíbrio, irmão. Que oração equilibrada. Não me dê as riquezas para que eu não possa, sim, ensoberbecer, ficar orgulhoso e esquecer de Deus. Nem a pobreza para que eu não possa mendigar o pão e o teu nome for blasfemado. Olha a sabedoria de Agur. Mas me dê, Senhor, a porção diária. Isso é contentamento. Então nós temos ali um livro de sabedoria para vivermos aqui na terra. Enquanto cristãos, enquanto homens do barro, nós temos a nossa cabeça no céu, no trono. Nós esperamos a volta de Cristo, nós queremos ser arrebatados, mas enquanto isso nós estamos na terra, e na terra precisamos viver equilibrados, e a gente vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Então a gente precisa, irmãos, da sabedoria. A sabedoria vai te fazer um bom líder. A sabedoria vai te fazer uma boa mãe, um bom esposo, um bom empregado, um bom serviçal ao reino de Deus. Você vai agradar. Com sabedoria a gente agrada os homens, e agradando os homens nós estamos agradando a Deus também. A sabedoria é o arquiteto de uma vida bem construída. Glória a Jesus. O bom arquiteto, ele constrói, ele sabe as medidas das bases, das paredes, de toda a fundamentação da casa, o telhado, a medida. O que vai trazer fortaleza para aquela construção. O bom arquiteto. Então a sabedoria divina, ela é comparada com um arquiteto que sabe percorrer todos os meios, todos os ambientes. Uma vida sábia em Deus, a pessoa sabe entrar, sabe sair. Uma vida sábia em Deus, a pessoa sabe se portar. E nós, como cristãos, nós temos o livro dos livros, 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, um livro de conselhos, de sabedoria. Um livro que fala sobre os deslizes de alguns personagens, dos êxitos de alguns personagens, do caminho que nós devemos trilhar. E às vezes nós estamos com ele em nossa estante, não lemos, não adquirimos conselhos nele, e às vezes nós estamos errando por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Errais as escrituras não conhecendo, e a falta de conhecimento logo nos levará à falta de sabedoria. Que Deus abençoe sua vida, que essa mensagem ela sirva de alguma forma para a sua vida. E com certeza ela servirá, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Levante as mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém.